Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu estou trazendo aqui semanalmente um vídeo sobre teologia. Esse vídeo era para ter sido postado ontem, mas no domingo acabou que eu não tive tempo para gravar. Estou postando então hoje na segunda-feira. Hoje nós estaremos falando do argumento ontológico conforme ele aparece em Spinoza. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. O argumento ontológico a favor da existência de Deus em Spinoza ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, não se trata de provar a ideia do Deus teísta como tradicionalmente concebido. Então, por exemplo, quando a gente pega o argumento ontológico de Santo Anselmo, quando a gente pega o argumento ontológico de René Descartes, nós estamos trabalhando com um argumento ontológico que busca provar a existência de um Deus transcendente, que é diferente de sua criação. Aqui, por outro lado, nós estamos falando de um Deus que se identifica com a própria natureza e que, portanto, não é transcendente em relação à criação, mas sim um Deus completamente imanente à sua criação. Ou melhor, um Deus que, de alguma forma, se identifica com a própria natureza. Para a gente entender o argumento ontológico de Spinoza, ou melhor, são diferentes argumentos, mas que todos têm um caráter ontológico, nós precisamos de algumas definições. Então, por exemplo, quando a gente usa a expressão causa de si, né, Deus ele é causa de si para Spinoza. Causa de si significa aqui um ser cuja essência envolve a existência. Então, quando o Spinoza usa a expressão causa de si, ele está falando de uma substância cuja essência é a própria existência. Então, a existência já está incluída na própria substância. E aí é importante, então, a gente definir aqui o que é substância. Para entender o que é substância, a gente precisa compreender que existem dois tipos, né, de modos de existência. Algo pode existir em si mesmo e por si mesmo, né? E algo pode existir em outro algo. Aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo, a gente chama de substância. Então, substância é aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Então a substância ela existe por si mesma. Já os atributos da substância, as suas propriedades, as suas afecções, elas existem na substância. Então elas não existem por si mesma, mas elas existem na substância. E nós vamos chamar de atributo aquilo de que uma substância aquilo que na substância é a sua natureza, aquilo que é da sua essência. E nós vamos chamar de afecções da substância aquilo que existe em outra coisa e por meio da qual também é conhecido. Então é importante a gente ter em mente isso. A substância, a existência, ela pertence à substância. Porque tudo que existe, ou existe em si mesmo, ou existe em outra coisa. E aquilo que existe em outra coisa são as afecções. Já aquilo que existe em si mesmo é a substância. Então a gente precisa ter em mente isso para compreender. Uma substância, ela é por natureza primeira. Quer dizer que ela é anterior às propriedades, que ela é anterior às afecções. Porque a substância ela existe por si mesma e as afecções elas vão existir na substância. Quando a gente pega duas substâncias que têm atributos diferentes, elas não têm nada em comum entre si, elas são de naturezas diferentes. Então, quando a gente chama de atributo aquilo que é da essência da substância. Se uma substância tem uma essência, uma natureza que é diferente de uma outra substância, elas não têm nada em comum, elas são diferentes. E como elas são diferentes, uma não pode ser a causa da outra. Então, uma substância não pode ser a causa da existência de uma outra substância, já que elas não têm nada de comum entre si. E então, uma não pode ser compreendida por meio da outra. E, portanto, uma não pode ser causa da outra. E aí, quando a gente pega duas coisas que são distintas, elas podem se distinguir pelos atributos da substância ou pela diferença das afecções dessa substância. Então, se a gente pega, por exemplo, a diferença por atributos, o atributo é justamente o que diferencia uma substância da outra. Então, é o atributo que vai dizer, essa substância é dessa essência. O que acontece? Vamos supor que a gente fosse pensar em duas substâncias que elas são distintas, né? Que elas são diferentes, que elas diferenciam entre si. E aí, qual que é a questão que a gente vai ter aqui? Né? Se a gente pega duas ou mais substâncias, vamos supor que existem uma multiplicidade de substâncias distintas. Para essas substâncias serem distintas, elas precisam se diferenciar. E aí, a gente poderia pensar em duas formas delas se diferenciar. Ou elas vão se diferenciar em relação aos atributos, ou em relação às afecções.
Os atributos é aquilo que é essencial, a da natureza da substância, né? E as afecções são os modos de expressões diferentes de uma substância. Se essas substâncias, vamos pegar aqui duas substâncias diferentes, se elas se distinguissem apenas pela diferença de atributos, então a gente teria que admitir que não existe senão uma única substância de mesmo atributo, porque o atributo é a natureza da substância. Então, se uma substância vai ser diferenciada de outra pelo atributo, cada atributo marca um tipo de substância. Então, essa substância é do atributo X, essa substância é do atributo Y. E é porque essa substância é do atributo X e essa é do atributo Y que eu posso dizer, elas são diferentes. Porque se as duas substâncias fossem atributo X e atributo X, então elas seriam a mesma substância, elas não iam se diferenciar. Então, se a gente entende que para eu diferenciar uma substância de uma outra substância, eu preciso olhar para o atributo, então cada substância tem um atributo. A substância do atributo X não vai ter outra substância que também tem o atributo X. Porque se tiver, a gente vai ter um problema na diferenciação. Agora, se a gente falar que uma substância se distingue de outra pela afecção, como uma substância é por natureza primeira, ela antecede as afecções, então, se a gente deixar as afecções de lado, isto é, a gente não poderia conceber como ela poderia ser distinta de outra, porque as afecções ela é posterior à substância, né? Logicamente posterior. Então a gente não pode diferenciar uma substância da outra pela afecção, porque se a gente tirar as afecções, a gente ainda tem a substância. E a gente precisaria pensar então em que essa substância anterior às afecções ela se diferencia da outra. Então a gente tem essas duas opções. Não tem como a gente diferenciar uma substância de outra pelas afecções. A gente teria que diferenciar pelos atributos. Mas se a gente diferencia pelos atributos, a gente tem que concluir que cada substância tem um único atributo. Quer dizer, ou melhor, que cada atributo marca um único tipo de substância. Porque se esse atributo é o que diferencia uma substância da outra, então não podem ter duas substâncias com o mesmo atributo. Porque se tivesse duas substâncias com o mesmo atributo, então a gente tem substância com atributo X, substância com atributo X, como é que eu vou diferenciar uma da outra? No que ela se distingue? Então elas precisam se distinguir nos atributos. Então a substância tem que existir uma substância de atributo X, se existe outra substância, ela tem que ser de outro atributo, que a gente poderia chamar de atributo Y. Então, primeiramente é importante entender isso. E aí, pensem nisso, né? Se a gente tem duas substâncias que se distinguem entre si, e uma é de atributo X e outra é de atributo Y, como os atributos delas são diferentes, elas não têm nada em comum. Se elas não têm nada em comum, uma não pode ser causa da outra. Uma substância não pode estar produzindo outra substância. Então pensem aqui, se existem duas substâncias, uma não pode ser causa da outra, o que explica a existência de uma substância tem que estar dentro dela, não pode estar fora. Porque já que uma substância não pode ser causa de outra substância, já que uma substância X não pode ser causa da substância Y, a natureza, a existência da substância tem que pertencer à sua própria natureza. Então isso que é importante vocês entenderem. Agora que nós chegamos na parte que é bem argumento ontológico, a existência, ela pertence à natureza da substância. Ela tem que estar inclusa, porque se a substância ela não pode ser explicada por outra substância, então quer dizer que a sua existência se explica por si mesma. Isso significa que a natureza de uma substância pertence ao existir. Agora, presta atenção nisso. A natureza de uma substância pertence ao existir. Quer dizer que o atributo dessa substância é a existência. Então a natureza da substância é existir. Se a natureza da substância é existir, não pode existir mais de uma substância. Porque para existir mais de uma substância, elas têm que se diferenciar no atributo. Mas se aquilo que é a natureza de uma substância é o seu existir, então não pode existir outra substância. Porque se for existir uma outra substância, a outra substância, já que ela é substância, por definição, ela também teria que ter como natureza existir. Mas a gente entendeu que uma substância ela se diferencia de outra por sua natureza. Então, se uma substância tem como natureza existir e outra substância também tem como natureza existir, elas não se distinguiriam em nada. E, portanto, elas seriam a mesma substância. Isso significa, então, que só tem uma substância. Não tem mais de uma substância. Só há uma substância. Essa substância única que há é o que nós chamamos de Deus. Isso significa que nós temos que definir que Deus existe com certeza, necessariamente, porque é da definição de substância. Deus é substância, essa substância é única que existe. Se há uma só substância, essa substância existe necessariamente. Logo, Deus, que é essa substância, ele existe necessariamente. Então, o importante de entender aqui é que, dado que Deus é uma substância, e dado que só há uma substância, e essa substância tem que ter como natureza existir, é necessário que Deus exista. E também a gente pode pensar aqui, por exemplo, Deus é a única substância que existe. Se ele é a única substância que existe, não existe nenhuma outra substância fora dele
para explicar sua existência. A existência de Deus não tem como depender de algo fora dele, porque simplesmente não há nada fora de Deus. Já que Deus é a única substância, ele é tudo que existe. E, portanto, não há nada fora dele. E, portanto, a existência de Deus não depende de nada externo. Porque a existência de Deus tem que estar inclusa em si mesmo. E aí você entraria em contradição se você tivesse que dizer que aquilo que existe necessariamente não existe. E aí o Spinoza ele vai colocar assim pra gente que a gente, para falar que Deus não existe, a gente teria que explicar por que ele não existe, né? Só que vamos explicar por que Deus não existe. Se Deus é a única substância, a sua explicação da sua existência ou não existência deve estar dentro dele mesmo, já que não tem nada fora dele. Então, assim, às vezes, por exemplo, um círculo quadrado, eu posso explicar que um círculo quadrado não existe porque é da natureza de um círculo que ele não seja quadrado. Então, eu explico a partir da natureza do círculo. Ou eu posso explicar, por exemplo, que não existe um número físico, porque do que a gente entende dos corpos físicos, um número não pode ser físico. Então, quando eu penso em Deus, qualquer explicação sobre sua existência não pode ser, sua existência ou não existência não pode estar fora dele. Então, se eu vou explicar por que Deus não existe ou por que Deus existe, eu tenho que procurar uma razão que esteja dentro dele mesmo. Mas vocês já perceberam essa contradição? Se eu, para falar que Deus não existe, eu tenho que buscar uma explicação dentro dele mesmo, então ele existe, porque se existe um dentro dele mesmo, né? Então, se pois a razão ou causa que suprime a existência de Deus não pode estar fora da natureza divina, ela deve necessariamente estar na própria natureza divina. Mas como uma explicação da não existência de Deus vai estar dentro da natureza divina se a natureza divina não existe? Então, Spinoza mostra assim que negar a existência de Deus nos leva a uma autocontradição. Logo, nós temos que afirmar que Deus existe necessariamente. E aí o Spinoza vai praticamente resumir o argumento dele, o argumento ontológico dele assim. Se você nega que Deus existe, então, nesse caso, você está dizendo que a essência de Deus não envolve a existência. Isso é absurdo, porque Deus é uma substância, a existência de uma substância está nela mesma. Logo, Deus existe necessariamente. Então, resumindo a isso, Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, né, que cada um dos quais exprime sua essência eterna e infinita, ele existe necessariamente. Porque se você negar que Deus existe necessariamente, você teria que dizer que sua essência não envolve existência, e isso é absurdo. Logo, Deus existe necessariamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo nós estaremos falando do argumento ontológico